é que está o seu inglês por aí? Atenção, galera estudiosa das Alagoas. Tem alguém que está já falando um pouquinho de inglês, está na cultura inglesa, está em algum curso de inglês, ou mesmo na UFAL, ou em outra faculdade. É bom aprimorar cada vez mais, porque as oportunidades de estar faturando alto nos Estados Unidos é muito bom para você aproveitar o seu talento em qualquer área. E estou aqui com o Rodrigo Lins e também Marcela Brito, que eles vêm fazer uma divulgação de uma palestra que é grátis, é grátis, quinta-feira às 18 horas, lá sobre como trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Grande oportunidade. E eles trouxeram aqui também um livro para a gente divulgar e dar todas essas dicas. Mas a palestra é de suma importância para você começar a amadurecer essa importantíssima ideia de oportunidade. Vai ser no Garden Coffee, na Avenida Amélia Rosa, em Jatiuca, às 18 horas, na quinta-feira. Então vamos deixar aqui o Rodrigo Lins bem à vontade, para que ele convide a todos, principalmente os jovens que estão começando a vida, ter também essa grande oportunidade de ir aos Estados Unidos e lá se radicar, quem sabe, só não um brasileiro importante lá nos States. E aí, Rodrigão, você é um exemplo dessas oportunidades, né? Boa tarde. Boa tarde, sim, com certeza. Eu me graduei em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho um grande carinho aqui pela cidade e, enfim, pelo estado. E não por outra razão decidi fazer o lançamento desse livro e também essa palestra para os jovens alagoanos que querem sair daqui, querem trabalhar fora, querem empreender fora. Eu acho que o Brasil cada vez mais está ganhando espaço, o brasileiro está ganhando mais espaço lá fora. A renda média do brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, já é maior do que de outras comunidades imigrantes e muitos estados maior do que de americanos. Então, isso mostra o nosso desempenho, mostra a força do nosso povo lá fora. E eu acho que o povo alagoano já carrega em si essa força também, né, de trabalho, de ser pessoas perseverantes. Então, eu acho que para mim é uma gratidão muito grande com esse estado e poder vir aqui lançar esse livro vai ser muito gratificante. Como você mencionou, vai ser no Garden Coffee às 18 horas, nessa quinta-feira. Então, todos aqueles que têm intenção de mudar do Brasil para os Estados Unidos, o que eu vou fazer é explicar um pouco os caminhos imigratórios que o governo americano oferece para que você chegue lá já podendo trabalhar. Eu costumo dizer, chegue pela porta da frente, né? Essa porta o Trump ainda não fechou. Graças a Deus para o Brasil, hein? Bolsonaro veio batendo continência para a bandeira americana, para os lacaios lá do governo americano, mas isso é bom. Pelo menos não vamos ter nenhuma ideia, mesmo que até impossível geograficamente, fazer criar uma muralha isolando o Brasil e os Estados Unidos e vice-versa, a exemplo do que lamentavelmente acontece com o México. Enquanto essas barreiras não existem, espero que não existam nunca, essas oportunidades são importantes. É por isso que eu comecei aqui a provocar a meninada, procurando saber como é que está o seu inglês. Falar inglês não é bom apenas por modismo, não. É por questões profissionais mesmo. E no país que oferece, que abre as portas para aqueles que merecem, porque tem algo a oferecer lá como profissional, é de suma importância. Se compararmos o Brasil de hoje ainda, nessas condições econômicas cheias de dúvidas, de poucas possibilidades de emprego, leis trabalhistas em derrocada, e ter e saber que os Estados Unidos têm lá, pelo menos receberem em dólar, e está tendo a oportunidade de colocar todo o seu expoente de capacidade profissional, de dons, enfim, de tecnologia que se leva daqui, ou qualquer outra virtude que o brasileiro sempre se sai bem, e é uma oportunidade que vejo ímpar para essa nossa juventude. E aí, didaticamente, como é que você faz, como é que está distribuída essa palestra lá, para que o pessoal já saiba que tem realmente algo muito importante, que é abrir os olhos para as oportunidades nos States. Se dizem que o americano quer conquistar toda a América do Sul, o Brasil, que diz o americano lá com muita propriedade e amor que o Brasil pertence a eles, então nós vamos conquistar as Américas lá do Norte e ter brasileiro, quem sabe um dia, nacionalizarem no poder, para mostrar que o Brasil exporta bons vultos políticos, etc. Esse ano, inclusive, a eleição americana provou que foi o maior número de imigrantes eleitos no processo eleitoral americano, né? Então, isso já mostra uma mudança lá também. O brasileiro está ganhando cada vez mais espaço. Profissionais de engenharia, matemática, arquitetura, áreas da saúde, enfim, diversas áreas. Comunicação, inclusive, tem um visto especial para jornalistas, radialistas, áreas da comunicação como um todo.
todos esses profissionais podem submeter o currículo à análise do governo americano, que vai ali fazer uma avaliação, claro, com o suporte de um advogado de imigração americano, que possa ali entender das leis. Esse processo ele é bem tranquilo, você apresenta esse histórico profissional para o governo te autoriza a entrar nos Estados Unidos pela porta da frente, podendo trabalhar e podendo ganhar o seu dinheiro lá fora. E eu uso o termo internacionalizar justamente porque eu não quero dizer exportar, a gente não se exporta para os Estados Unidos, a gente se internacionaliza para lá. Então a gente pode atuar nos Estados Unidos e no Brasil também. Então quem puder e quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre como imigrar legalmente para os Estados Unidos, eu vou estar aqui em Maceió, na Jatiuca, no Garden Coffee, às 18 horas, nessa quinta-feira, esperando todos. O senhor de lá dos Estados Unidos já faz parte de alguma entidade e que está credenciado para fazer esse link aí? Sim, como eu fiz o processo EB1, que é um processo de habilidades extraordinárias, na verdade o que eu conto no livro é a minha experiência como ganhador desse visto, e a partir da minha experiência, vários outros brasileiros começaram a me procurar. Eu sou jornalista também lá nos Estados Unidos, jornalista correspondente. Então vários brasileiros começaram a me procurar e eu comecei a ajudá-los. E aí os vistos deles também começaram a dar certo. Então a gente percebe que há um aumento muito grande dessas petições de vistos de habilidades extraordinárias. E sim, trabalho com alguns advogados de imigração que dão todo o suporte jurídico necessário para fazer essa petição inicial do processo. E claro, tudo que eu puder ajudar aí os brasileiros que querem imigrar legalmente. A gente vê muitos brasileiros sendo deportados, muitos brasileiros que imigraram errado, tomando prejuízo. Entraram pela porta dos fundos. Entraram pela porta dos fundos. Então é preciso planejar. Os padrões da legalidade, para que o governo americano nos veja como realmente profissionais competentes, talentosos, em busca de oportunidades. Com relação a isso que é básico do vernáculo, é importante que se saia aqui tendo realmente uma visão ampla da língua, que não fale fluentemente como um catedrático, mas que pelo menos se dê para se comunicar profissionalmente. Sim, eu costumo dizer que o brasileiro, mesmo que ele não saiba falar, ele fala. Ele chega lá, ele já fala espanhol, ele já fala um portunhol, ele se vira. E essa característica do nosso povo tem colocado a gente à frente, porque a gente avança no idioma e consegue aprender rapidamente. Então, não é necessário você ter o idioma fluente, mas pelo menos uma noção básica, como você falou no começo, né? Como é que está o nível de inglês. E existem hoje aplicativos que você pode baixar no celular, gratuitos inclusive, e aí você estuda gratuitamente o inglês ali, pelo menos o básico, né? Alfabetização, para que você chegue lá pelo menos sabendo pedir um copo d'água. Não, você chegou lá com um inglês bem sim, já, né? Sim, eu já tinha estudado bastante tempo de inglês aqui, e aí, enfim, para mim foi um caminho mais tranquilo, porque eu já havia me preparado para essa experiência internacional, né? Então quem quer ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo, é muito importante se preparar, é muito importante pesquisar o idioma. Outra coisa importante que é bom dizer, e está no meu livro, qual é a melhor cidade? Muitas vezes o brasileiro migra para a cidade que ele conhece como turista. Então muito brasileiro indo para Orlando, muito brasileiro indo para Nova York. Onde tem uma proximidade com o espanhol, né? E também pelo que ele conheceu como turista, mas não necessariamente, por exemplo, um profissional de química vai ser absorvido no mercado de Orlando. Ele pode ir para Carolina do Norte ou para o Colorado. Então é importante pesquisar isso tudo antes para que você imigre certo e não tenha prejuízo. Se alguém tem algo importante a oferecer a um país que não é o nosso, pela falta de oportunidades, claro que todo e qualquer país abraça. Os Estados Unidos têm, e temos essa ligação emotiva com os Estados Unidos. Eles apaixonados mais por nós do que talvez nós por eles. Eles querendo mais o Brasil do que os próprios brasileiros têm consciência de defender esse país. Infelizmente é assim. E nós temos que aproveitar e nos apaixonar mesmo pela Estado da Liberdade e para lá bater continência para todo mundo, contanto que esse povo não pare no tempo para esperar que caia do céu as coisas. Faça como você terminou, trilhou os caminhos por onde eu também trilhei de jornalismo FAO, que está aí brilhando, dando oportunidade a todos nós, seus conterrâneos aqui. Isso, meu caro Rodrigo Lins, isso é de suma importância, esse seu trabalho. E eu espero cada vez mais que você se credencie, se credibilize, fique com raízes mais bem plantadas cada vez mais, fature bem alto, que o americano adora mais dinheiro do que eu já junto aqui todo mundo. Eu nunca vi gente para gostar tanto dinheiro como os americanos. Olha, o Deus do americano é o dinheiro. Sim. Mas é um negócio impressionante, né? Sim, aí na verdade o convite para o brasileiro é até um chamamento mesmo político, né? Para que o governo brasileiro também repense essas políticas de atração do jovem, de preservação da inteligência jovem aqui no país.
e que a gente possa ter esse equilíbrio, porque o jovem brasileiro hoje tem sim buscado, aumentou, tem um último estudo que saiu do Datafolha, 64% dos brasileiros viveriam fora do país, sairiam do país se pudessem. Então esse é um dado muito relevante. Uma outra pesquisa do Instituto Talences diz que 91% dos profissionais brasileiros querem trabalhar fora. Então isso é um sinal de alerta para o governo brasileiro, sim, para que essas políticas voltadas à juventude e ao trabalho aqui no Brasil sejam aprimoradas e que a gente possa de fato se sentir convidado a ficar no país. O senhor já tem dupla nacionalidade? Já deu tempo? Não. O Green Card concede a residência permanente nos Estados Unidos e depois de um certo período, que varia entre, acho que 5 anos, você consegue a cidadania americana. Então eu ainda estou quase alcançando a cidadania americana, mas ainda não sou cidadão brasileiro-americano. Mas você